Hoje é dia da criança. Eu estou gravando no dia 12 de outubro de 2018. E eu me sinto criança. Eu tenho 67 anos de idade, mas sinto que ainda não saí da minha infância. Acho que, de certa forma, todo mundo se comporta desse jeito, guarda uma criança dentro de si, né? E é com esse espírito que eu recebo muitas agressões, me chamando de velho, como se eu fosse me ser ofendido, né? Eu não me sinto ofendido, ao contrário, eu me sinto vivo, né? Muito vivo. Hoje também é o dia de Nossa Senhora Aparecida, uma ocasião extraordinária para a manifestação de fé. Nesse dia eu fiquei muito impressionado com uma conversão, a conversão do preboste, do poste, do pau-mandado, do Valério de Chambra, mas sobretudo do codinome do Lula na campanha presidencial, Fernando Haddad. Fernando Haddad se converteu ao cristianismo e muito mais do que isso, ao catolicismo, de uma forma que me lembrou até a famosa passagem da Estrada de Damasco, quando Saulo de Tarso, um cidadão romano, perseguidor de cristãos, foi atingido quando galopava e caiu do cavalo e, iluminado, se transformou no verdadeiro fundador da religião cristã, né? A conversão do Fernando Haddad talvez não tenha sido tão espetacular, né? Não tenha havido nenhum gesto assim, mas foi completamente surpreendente. O Fernando Haddad é, como se sabe, marxista. O marxismo é uma filosofia do filósofo alemão Karl Marx, sobretudo ateia, né? O Deus não existe para os marxistas. Os marxistas são materialistas. O resumo que se faz da filosofia marxista é materialismo dialético. O dialético é aquela que você põe, aquela filosofia do Hegel, em que você põe a tese, a antítese, e aí sai a síntese. E o materialismo é a ausência de qualquer espiritualidade. De qualquer maneira, eu acho que qualquer momento é um momento que alguém pode se converter. Mas, digamos que o Fernando Haddad, neste dia 12 de outubro, deu uma demonstração de oportunismo religioso, não tanto pela conversão, mas pelo lugar onde ele resolveu se converter. Ele se converteu na igreja de Santos Mártires, no bairro de Jardim Ângela, um dos bairros mais violentos de São Paulo, no dia de Nossa Senhora Aparecida, quando ele podia ter essa conversão lá na Basílica, em Nossa Senhora, em Aparecida do Sul, lá no Vale do Rio Paraíba, né? Mas não, ele foi ali porque ali tinha um padre, seu amigo, prosélito, um padre marxista, porque é coisa que também, desde a teologia da libertação, é possível. Então eu aproveitei essa conversão, né? Ele até rompeu, de certa forma, com alguns princípios do cristianismo no dia em que se converteu, né? Em primeiro lugar, ele encontrou uma senhora na saída que disse que ele fez mal em comungar porque ele defende o aborto. Eu não tenho uma posição assim tão radical a respeito do aborto, mas eu estando em pecado, como se diz, eu não comungo, né? Mesmo quando eu vou à missa, eu não comungo, porque eu aprendi no seminário que você não pode comungar em pecado. Essa foi a primeira ruptura dele. A segunda foi que ele reuniu a imprensa para falar mal do seu adversário, Jair Bolsonaro, né? Agiu como um menino birrento, que briga pela bola, falando mal o tempo inteiro e sem ter nenhuma condescendência cristã, né? Porque o cristão é aquele que dá outra face, né? O cristão é aquele que... E depois vai denunciar a violência, imagina você. Aliás, essa é a parte que eu acho mais grave, é que essa denúncia da violência é muito oportunista. Não está havendo um clima especial, específico de violência no Brasil. Eu, menino, vi troca de tiros em comício no sertão da Paraíba. Sei da história de um famoso comício de José Américo de Almeida, na Praça da Bandeira, em Campina Grande, que houve morte numa campanha eleitoral. Houve uma morte que se atribui a um conflito político, mas o próprio autor da morte disse que não é. E acabo de ver o noticiário no Jornal Nacional e na TV Gazeta, onde eu fiz um comentário, onde não aparece o nome de ninguém. Uma jovem foi atrás, e depois se diz, a única vítima dessa eleição até agora conhecida é o Jair Bolsonaro, o capitão, né? O candidato do PSL. E não fica bem acusar o outro de mentir, como ele fez, mentindo, né? Dizendo que existe um clima
de guerra, um clima nazifascista. E eu vi, inclusive, o Haddad lembrando que o Bolsonaro fez uma declaração que está na internet, declarando a sua admiração por Hitler. Eu já falei aqui para você que o Lula, né, de quem ele é codinome, né, aliás, ele é o codinome do Lula, né, ele já manifestou a sua grande admiração por Hitler, o ditador nazista alemão, numa entrevista impressa, que pode ser encontrada em qualquer arquivo, pode ser encontrada no meu livro, que eu reproduzi essa entrevista, a revista Playboy. Pois é, me lembrou também um clima assim meio de marocas, né, de candinha, uma coisa de um clima de fofoca, né. Esse clima de fofoca, no entanto, tem repercussão internacional. A Organização das Nações Unidas, né, sempre dominada por militantes de esquerda, já fez uma denúncia grave sobre a violência na eleição no Brasil. A eleição no Brasil pode ter alguns episódios de violência por causa do Brasil, pela falta de segurança do Brasil, não pela disposição do povo de melar a eleição. Eles estão querendo passar uma ideia absurda e mentirosa de que essa eleição não tem legitimidade porque ela é marcada pela violência. E não é verdade. A outra coisa que eu queria dizer também que não é verdade, e isso eu falo não apenas em relação a Fernando Haddad, mas também em relação ao Jair Bolsonaro, é que não há nenhuma perspectiva de, como diz o Jair Bolsonaro, o Brasil virar uma Venezuela. Nós estamos há 16 anos de 2 governos, 3 governos e meio do PT e mais meio do vice da Dilma, e até agora nós não viramos a Venezuela, e queira Deus que nós não viremos nunca, né? Pois é, então é o seguinte, do outro lado, o Fernando Haddad prega a existência de a volta do golpe militar. Olha, não há perspectiva de golpe militar, o que está havendo é a escolha soberana, legítima de um presidente da República que será decidida no dia 28, um domingo, dia 28 de outubro. Não se deixe, isso sim é fake news. Agora, essa fake news, o Tribunal Superior Eleitoral não reprime. Em relação à violência, o que o Haddad vive denunciando, o Bolsonaro devia tomar providência mais séria, ele devia fazer avisos mais fortes, mais graves, porque havendo violência, eleitor seu ferindo ou agredindo o eleitor do Haddad, ele é que perde. Ele tem uma distância muito confortável em relação ao Haddad, mas tudo pode acontecer nesses dias que faltam para o segundo turno, e se ele tiver juízo, ele vai firme combater isso. E ele já disse que rejeita o voto de quem usa a violência para afirmar esse voto contra um adversário, mas isso não basta, ele precisa bater muito mais firme para evitar esse tipo de exploração. Bom, eu já estou aqui no fim do feriado e desejo a você um bom fim de semana e vamos à luta, porque nós é que somos os beneficiários do engrandecimento e do fortalecimento da democracia no Brasil, que é o que está acontecendo nesta eleição. Não se esqueça disso. Em pé.